está no templo, essas coisas são importantes, gente. Escola, templo, tudo isso. Mas ele está trabalhando. Ele está lá arando a terra. E quanto tempo ele já estava fazendo aquilo? Ele estava lá arando. E por anos Deus estava olhando ele arar aquela terra. E falando assim, esse cara aí tem algo que eu posso usar. E um dia, quando ele estava trabalhando, Deus chamou ele. Pula lá para o Novo Testamento. Pensa em Jesus. Jesus é chamado para mudar a história, para morrer pelos nossos pecados, para estabelecer a igreja. E ele tem que escolher as pessoas que vão poder estabelecer isso para que hoje nós possamos estar aqui. Aonde Jesus vai procurar os seus discípulos? Ele vai para a beira do lago, aonde eles estão trabalhando. Deus só chama pessoas que estão trabalhando. O trabalho é algo importante para Deus. Eu não entendo muito porque é assim, mas é assim. E eu falo isso porque, principalmente nós pentecostais, nós temos uma mania de separar o material do espiritual de uma maneira que não existe. E a gente acha que espiritualidade é aqui na igreja. E aí trabalho é uma coisa separada. E o que eu vejo nessa história de Deus chamar quem está trabalhando é que o seu trabalho, o que você faz para pagar as suas contas é altamente espiritual e altamente importante para Deus. Deus está olhando para você quando você está trabalhando. E Ele presta atenção no que você está fazendo, Ele quer te abençoar. E Ele está ambos aprendendo de você e está te ensinando também. Davi era trabalhador. O teu trabalho é parte da tua vida espiritual. Quando você está limpando uma casa, isso é parte da tua vida espiritual. Quando você está pintando uma casa, é parte de uma vida da tua vida espiritual. Você está tomando conta de uma criança, isso é parte da tua crença em Deus. Você é um advogado e você está advogando, isso é parte de você ser um seguidor de Deus. Você está exercendo o teu ministério quando você está trabalhando. Sim, pastor, mas o ministério de lavar privada, por agora glória a Deus. Essa privada aí vai dar uma grana e com essa grana você vai abençoar sua família, vai pagar seu aluguel, você vai fazer tanta coisa e é isso. E Deus está de olho. Ele está querendo ver se você está limpando a privada direitinho. Porque dependendo de como você limpa, Ele vai te chamar ou não. E aquelas pessoas que falam assim, hoje eles não estão em casa, eu vou limpar mais ou menos. Olha, vai limpar o resto da vida, que a sarça ardente não vai acontecer não. Deus chama quem trabalha bem. Olha, o seu trabalho é muito importante, gente. Não interessa o que você está fazendo, isso é seu ministério. Até o dia que Deus te levar para outra coisa. Mas sério, isso tem a ver com a tua chamada. Tem a ver com a tua fé com Deus. Você sabe de uma coisa? Quando você está entregando caixa, quando você está pintando uma parede, quando você está fazendo qualquer coisa que seja o seu trabalho, preste atenção. Você sabe que Deus está te treinando? Você sabe disso? Que Moisés, quando ele estava lá naquele deserto por 40 anos, e ele pensava que ele estava desperdiçando tempo, Deus estava ensinando a ele a sobreviver no deserto, a conhecer o deserto como a palma da mão dele. Porque quando ele foi chamado para tirar o povo, adivinha o que ele teve que fazer? Passar 40 anos com ele no deserto. E aquilo para ele lá era mamão com açúcar. Ele já tinha passado 40 anos trabalhando, pastoreando ovelha, agora ele pastoreou um monte de ovelha humana, né? Aquilo dali Deus preparou ele. Deus preparou. Deus prepara você. Ele te treina para fazer a obra dele no teu trabalho durante a semana. Isso é muito importante. A qualidade do teu trabalho determina como Deus vai te usar. A qualidade do seu trabalho durante a semana determina como Deus vai te usar. Eu te garanto uma coisa, que se você não trabalha bem, Deus nunca vai te chamar para o ministério. Porque Deus só gosta de excelência. Você pode até entrar, né? Meu avô falava o seguinte, ele falava que tinha pessoas que eram ungidas pastor, e quando ele falava assim, virou pastor, o que ele queria dizer é o seguinte, a pessoa é pastor, né? Mas virou pastor. Tem muita gente que vira ministro, mas não é chamado. Deus não chama
quem não faz um bom trabalho. Às vezes a pessoa está tentando fugir do trabalho e acha que entrar em ministério é fugir do trabalho. E Deus só chama, na verdade, quem trabalha bem. Olha, eu fiquei muito chateado umas semanas atrás, eu conversando com uma pessoa que eu conheço, que trabalha na FedEx há muito tempo. A pessoa não está aqui, não é daqui da igreja, mas é um cristão. E eu conversando com ele falando assim, olha, pastor, é difícil trabalhar lá na FedEx. Eu falei, por quê? Eu falou assim, olha, a gente tenta fazer tudo direitinho. Ele é uma pessoa muito correta, então ele falou assim, a gente tenta fazer tudo direitinho, estamos lá quietinho, fazendo nosso trabalho. Mas uma das coisas que acontece muito na FedEx é roubo de coisa que está sendo enviada. Falei, mas como assim? Bem, os drivers lá pegam, vê uma caixa, por exemplo, da Apple, sabe o que está lá dentro, é um computador. Abre, tira e depois entrega, a pessoa liga para a Apple, poxa, chegou sem, ou então some com a caixa, alguma coisa assim, e aí a pessoa, olha, foi perdida a caixa. Falei, poxa, mas que coisa chata, mas por que isso é difícil para você? Ele falou assim, pastor, o que é chato é o seguinte, a maioria das vezes, quando acontece, é brasileiro. Isso é brasileiro falando, então ele não está pichando brasileiro, que ele é brasileiro. Ele falou assim, a maioria das vezes é brasileiro. E tem outra coisa, pastor, você não sabe, o que é? A maioria das vezes é da igreja. Eu fiquei chateado, e mais uma vez, veja bem, essa pessoa com quem eu estava falando é brasileiro, é cristão, então ele não estava falando mal de crente, ele é cristão, é membro fiel de uma igreja. Ele falou assim, a maioria das vezes, pelo menos no meu terminal, é brasileiro, e a maioria das vezes são pessoas da igreja. O último que pegaram era um cara que no Natal agora passava para todo mundo dando cartãozinho de Natal, que Jesus te ama e tudo mais, só andava com CD de louvor e adoração e tudo mais, foi pego roubando coisa, já foi até ter preso e de lá já vão mandar ele de volta para o Brasil. Você sabe qual é o problema? É a gente divorciando o nosso trabalho da nossa vida espiritual. A gente deixando de entender que nosso trabalho é nossa vida espiritual. E que o que acontece lá fora é uma extensão do que nós dizemos viver aqui dentro. E a gente tem que tentar viver. Nós somos imperfeitos, vamos falhar, mas a gente tem que tentar viver. Não existe lugar para trabalho mal feito por pessoas que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente vê a respeito de Davi, são duas coisas só que eu peguei, que ele era trabalhador, ele está cuidando das ovelhas. Deus procura as pessoas que trabalham, sabe? Quando você sair daqui hoje, se você for trabalhar ainda hoje, ou for trabalhar amanhã de manhã, ou de madrugada, entregando o jornal, faça o seu trabalho com afinco, porque Deus está procurando pessoas que trabalham bem. Que mais? Eu só tenho duas coisas, eu não vou demorar muito. E essa segunda aqui é tão importante, ou talvez mais importante que... Deixa eu te mostrar uma coisa. Se você tem a Bíblia aberta, primeira vez que Davi aparece em cena, ele está fazendo o quê? Está trabalhando, mas que tipo de trabalho? Preste atenção nisso aqui. Continua o capítulo. Samuel diz assim, traga-o aqui, nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daqueles dias o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Ele estava trabalhando lá, tomando conta de ovelha. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Ele foi ungido pelo homem mais poderoso da terra. É como se o Obama aparecesse na sua porta, né? Ele entrou lá e falou assim, você agora é ungido para ser rei. Aí você para pensar assim, ok, o que esse camarada vai fazer depois de ter sido dado o aval do cara mais poderoso da terra? Aí a gente ouve a história de Saul logo depois, versículo 14, que Saul nesse momento ele já estava
com problemas mentais até espirituais, e a Bíblia diz que vinha um espírito ruim para ele, e ele então ele procurou terapia musical e falou assim: olha, vamos achar alguém para tocar música para ver se ele acalma. E aí alguém falou: olha, tem um rapaz aí que eu já ouvi falar, Davi, ele toca muito bem, ele toca harpa muito bem, chama esse cara. Então foram lá e falaram para o rei. O rei mandou uma carta para a casa de Jessé. Ele não sabia quem era Davi ainda, uma casa para a casa de Jessé, tentando contratar o serviço de Davi. Capítulo 16, versículo 19. Olha só o que acontece. Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que está com as ovelhas. Interessante. O cara foi ungido pelo homem mais poderoso da terra. Acabou aquilo dali, acabou a festa. Papai, acabou a festa? Acabou, meu filho. Com licença, eu tenho um trabalho a fazer. Voltou